Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sempre é uma satisfação enorme para nós recebê-los. Vamos rezar um bocadinho para a gente começar nosso bate-papo da noite? Fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga dessa casa, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe nessa noite. Que as nossas palavras cheguem aos corações de todos e que esses corações nos toquem com a sua bondade, com a sua gentileza. Que essa noite nós estejamos a serviço do bem e que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de amor e luz. Que assim seja. Antes da gente começar, nós temos sempre a sessão pidança, né? Nós vamos fazer ela no final também, repara não. É que nós estamos com a nossa galinhada. A nossa galinhada, ela é sempre, a renda dela é revertida para todas as atividades que nós temos nessa casa. Esse ar-condicionado maravilhoso que nos resfria, a luz, as atividades nas salas, os copinhos, tudo é mantido com essas doações que nós recebemos. Essa casa não tem nenhum tipo de manutenção externa, de entidades, de governo. Toda a nossa renda vem de nós trabalhadores, que contribuímos obrigatoriamente, e das doações voluntárias de vocês. Então, esses eventos nos ajudam muito nessa arrecadação. E não é para nos gambar, não, mas essa galinhada é boa. É maravilhosa. O pessoal da cozinha que costuma fazer a sopa é quem vai fazê-la. E pensa num pessoal da mão boa para fazer isso. Ela vai ser delivery, então nós vamos chegar aqui, vai ter tudo prontinho já. Eles vão ter o nosso nominho na lista e a gente só vai passar, pegar e ir embora. Então, quem puder nos ajudar, aqui no final, os meninos vão estar vendendo, bem aqui na porta. Quem puder nos ajudar, Patrícia, mas assim, não sou muito fã de galinhada, ou então não posso vir, porque vai ser no dia 21 de abril, um feriado no domingo. Olha que coisa boa, 2 coisas num dia só, adiantou muita coisa esse feriado, mas beleza. E aí, quem não puder vir ou não gostar de galinhada, mas puder nos ajudar comprando pelo menos um, já nos ajuda muito. É um valor baratinho, é R$20. Então, quem puder, por favor, colabore com a gente, porque esses eventos que a gente faz são o que mantém a nossa casa. E hoje nós vamos papear mais uma vez sobre o livro Pão Nosso. Eu sempre falo dele, eu sempre recomendo esse livro. Ele é um livro excelente para quem faz o culto no lar, porque ele tem textos muito pequenininhos e autoexplicativos. Ele é um ótimo livro para quem quer ler alguma coisa antes de dormir e não é uma leitura longa, é uma leitura curta. Ele é um excelente livro para presentear. Quem quer presentear alguma pessoa que esteja passando por um momento difícil ou num momento especial, é um excelente livro. Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 169 e o título dele é Olhos. Esse título, ele está num trechinho da segunda epístola de Pedro, a segunda carta que Pedro escreve, contando sobre a passagem de Jesus. Então ele diz nesse pedacinho: tendo os olhos cheios de adultério e que não podem cessar de pecar, aliciando almas inquietas, tendo um coração treinado na ganância, filhos amaldiçoados. O que ele quer dizer com isso? Aí Emmanuel começa a explicar para a gente: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas
e poucos os empregam como instrumentos vivos do trabalho santificante na vigília necessária. O que ele chama de olhos cheios de adultério? São olhos que conseguem enxergar apenas o pecado. E o que ele entende por pecado? O erro. Eu só consigo enxergar o que está errado. Eu só consigo enxergar o que é ruim. Eu só consigo enxergar o que é mal. Eu não consigo me colocar observando a vida de uma maneira positiva. Sempre o meu olhar será adulterado para o mal. Por isso ele chama do adultério. Olhos cheios de adultério. É aquele que enxerga o copo meio vazio. É aquele que enxerga o problema. É aquele que enxerga o erro no outro. Ou como diz o Evangelho para a gente, aquele que enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave no seu próprio olho. Aí Emmanuel começa a explicar um pouco melhor para nós sobre isso. Ele diz que a maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Isso ele está falando dos olhos. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Eu consigo identificar em qualquer lugar que eu olhar só o que é ruim. Eu vou chegar numa paisagem bonita, como ele começa explicando, e eu vou enxergar o quê? Nossa, deve ter muita formiga aqui, né? A gente chega lá num parque lindo, maravilhoso, todo verdinho, cheio de árvores, cheio de flores, e a pessoa olha e fala, nossa, sujo, né? Nossa, formiga, né? Muita? Ah, perigo isso aqui. Não, olha o tanto que o lago tá sujo. Olha o tanto de sujeira que os patinhos estão fazendo lá no lago. Ah, tá ficando horrível. Ah, esse sol quente, gente, pelo amor de Deus, quem merece andar num parque com sol quente? Ah, não, essa chuva. Ah, quem merece dirigir com essa chuva? É o trem pior que existe. Sempre o olhar cheio de adultério vai buscar aquilo que ele se identifica no ruim, se identifica no menos. Porque quando eu tenho os meus olhos cheios de adultério, eu sou uma pessoa que vive no menos, que foca no menos, que se acostuma no menos, apesar de reclamar dele o tempo inteiro. E a reclamação, inclusive, é uma manifestação muito costumeira de quem está vivendo no menos, de quem tem os olhos cheios de adultério. A pessoa que reclama e não busca uma solução, ela está buscando aliados. Na visão sistêmica, a gente diz muito isso, que quem reclama não busca solução, busca aliados. Ele quer parceiros para a sua reclamação. Mas, hein, você viu tanto que tá ruim a chuva hoje? A pessoa diz, nossa, mas refrescou bastante, né? Ah, então é porque você não veio dirigindo. É porque você não pegou o trânsito de Goiânia. Você já experimentou andar no trânsito de Goiânia, chovendo? Já, mas até que hoje estava mais tranquilo. Tranquilo só se for na sua redondeza, porque para mim não estava não. Lá de onde eu vim, ixi, engarrafamento, e o sinaleiro parou, e alagou, e o povo não sabe andar na chuva, e fica andando devagarzinho do seu lado esquerdo, não sai da sua frente. Eu estarei sempre olhando para o que falta. Por isso a gente diz que a pessoa vive no menos. Eu vou olhar só para o que falta. Eu não vou olhar para o que eu tenho e muito menos para o que sobra na minha vida. Eu vou focar no que falta. O que é que está faltando? E eu vou tentar, sim, conquistar adeptos para minha reclamação, para o meu mundinho do menos. Não, mas assim, vamos olhar para o copo meio cheio. Isso é papo de otimista.
Isso é papo de quem fica lendo livro de autoajuda. Não, vida real não tem isso não. Vida real é sofrimento. Vida real é dor. Vida real é a gente penar, é sacrifício. E aí eu esqueço de olhar para aquilo que os meus olhos não estão habituados a enxergar. Porque os meus olhos criam hábito, sim. Os meus olhos vão se acostumar com aquilo que eu tenho como padrão na minha vida. Eles vão se acostumar a enxergar só o que é de ruim, sim. E sempre que alguém me mostrar algo bom, um ângulo bom de qualquer situação, eu ainda assim vou enxergar o que é ruim. Aí tem uma passagenzinha do livro Indulgência, do Emmanuel, e que ele fala sobre as várias formas de ver. Ele diz: a visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Vamos parar para pensar em cada frase dessa. Refletir é ver com a consciência. Quando eu estou refletindo sobre uma situação que eu estou vivendo, sobre um problema, sobre uma dificuldade, eu estou vendo com a minha consciência. Eu estou buscando ferramentas a mais do que só a visão sobre aquele problema. Eu estou buscando na minha consciência crenças, padrões, novas possibilidades, novas ferramentas. E sim, eu estou buscando um novo olhar. Refletir, imaginar é ver com sentimento. Imaginar é ver com sentimento. Vamos dar um exemplo bem básico sobre essa frase, no menos. Começa a imaginar como você responderia àquela pessoa com quem você teve uma discussão semana passada. E aí você começa: ah, mas se eu tivesse falado isso, eu tinha detonado aquela pessoa. Ah, mas se eu tivesse respondido aquela outra coisa, ixi, ia botar ele no chinelo. Ah, mas ele que não venha dizer para mim mais alguma coisa, que aí eu quero ver se eu não vou responder tal coisa para ele. Olha como você vai imaginando toda essa situação e o sentimento vai tomando conta. O sentimento de raiva, de vingança, de revide, de indignação. A gente começa a criar toda uma história na cabeça sem ela ter acontecido. Meu pai contava a historinha do macaco, muito besta, mas que exemplifica tão bem isso. Ele disse que o cara estragou o carro no meio da estrada e alguém passou e falou para ele: ó, lá na frente tem um borracheiro. Se você for andando, você consegue chegar lá. E ele foi e falou: vou lá, vou pedir o macaco dele emprestado para mim trocar meu pneu. Começou a andar. E ele começou a imaginar: eu vou chegar lá e vou pedir para ele o macaco. E ele pode falar para mim que ele não vai me emprestar o macaco. O que eu vou responder para ele? Aí eu vou dizer para ele que eu preciso do macaco, porque eu estraguei meu carro e meu carro não tem o macaco quebrou, enfim, eu preciso do macaco emprestado. Aí ele vai responder para mim: não, mas eu não quero emprestar, não posso emprestar, não confio em você, não te conheço. Aí eu vou responder para ele: não, mas espera aí, ué, sou confiável, sou uma pessoa de respeito, sou um empresário, sou um comerciante lá na minha cidade, estou indo para outra cidade aqui fazer uma compra e eu preciso do macaco. Aí ele vai responder para mim: não vou emprestar, o macaco é meu, não te empresto, não deixo dar voltinha, é meu. E aí eu vou falar para ele: ô, cara, você está falando com alguém de respeito, você não pode fazer isso não. Você não pode ser uma pessoa desse jeito. E ele lá vai pela estrada gesticulando, né? E balançando as mãos. Lá na frente ele viu que realmente tinha um borracheiro e ele chegou. Quando ele chegou, tá o borracheiro sentado
na cadeirinha dele. O borracheiro só levantou a cabeça, ele olhou pro cara e falou: você pega esse macaco, você joga esse macaco fora, porque eu não quero saber disso não, eu não preciso de você, porque eu sou muito melhor que você. E o borracheiro olhou pra cara dele, do tipo: oi? Olha como a minha imaginação tomou conta do meu sentimento. Agora, se eu consigo transformar a minha forma de imaginar as coisas, será que eu não posso transformar o meu sentimento também? Quando a gente, quer um outro exemplinho bobo? Quando a gente começa a namorar, como é que a gente imagina? Vou chegar na casa dela e vou arrasar meu tênis novo que eu comprei. Ela vai olhar e falar: gostei. E eu vou falar para ela: pois é, comprei para você, para vir cá passear com você. E ela a mesma coisa, eu vou botar minha brusinha nova, porque nós vamos passear hoje, e isso vai ser muito bom. E ele vai olhar para mim e falar: como você está linda. E eu vou dizer: obrigada, já tinha essa blusinha com nada, comprei para sair com ele. Olha como é que a gente vai dominando o sentimento com mais. A gente vai imaginando e construindo uma história que vai me preenchendo com um sentimento bom, com um sentimento vivo, de fraternidade, de gentileza, de amor. Então, sim, imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Eita, e como a gente calcula, né? E como é que a gente calcula? Normalmente, eu devo tanto da água, tanto da luz, tanto da internet, tanto do telefone, tanto da gasolina, tanto do condomínio. Meu Deus, como isso é pesado, como isso é difícil, quantas dívidas eu tenho. Olha como o meu raciocínio me levou a olhar para esse cálculo que eu estou fazendo com o olhar do menos. E sempre nós somos incentivados a olhar principalmente para as nossas contas com o olhar do mais. Nós sempre sugerimos que você nunca pague uma conta sua do tipo: paguei, quem merece. Troque isso por: paguei mais um. Olha que legal. Essa foi, olha aí, bacana. A água desse mês está, garantido. Posso arrumar outra desculpa, mas essa já não dá mais para não tomar banho. Quando eu coloco o meu raciocínio para olhar para os meus cálculos com o olhar do mais, também isso contribui para que o mais chegue, para que o mais se faça na minha vida. Porque eu estou fazendo com gratidão, eu estou pagando os meus boletos com gratidão por ter condição de pagar cada um deles. Mesmo que atrasado, esse mês não deu, foi mais apertado, ok. Mas ainda assim, estou conseguindo. Eu tenho boletos para pagar. Sinal que eu estou conquistando coisas na minha vida. Estou vendo isso. Estou enxergando isso na minha vida. Recordar é ver com a memória. Olha que delícia. Recordar é ver com a memória. Eu enxergo. Toda vez que você vai recordar alguma coisa, você está vendo aquilo de novo. Nossa, você lembra? Foi assim. Aí, normalmente, quando a gente coloca os nossos olhos a serviço do menos, a gente começa: nossa, não quero nem lembrar disso. Ou época ruim na minha vida. Deus me livre. Não, foi a época que eu perdi o emprego. Pandemia, gosto nem de lembrar disso.
Quanta gente morreu, foi uma fase horrorosa, todo mundo sofreu, foi dor, foi desespero para as pessoas. Se eu consigo transformar isso de uma maneira mais positiva para a minha memória, eu vou começar a recordar de outra forma. Pandemia foi difícil para todo mundo, mas lembra que a gente conseguiu conversar mais um com o outro, mesmo que seja pela internet, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo videochamada? A gente descobriu que a gente podia cantar parabéns por videochamada. Olha que delícia! A gente nunca tinha feito isso. E a gente sempre dizia que não tinha tempo de ir no aniversário do outro. E a gente passou a ter tempo para ir no aniversário do outro virtualmente. E a gente fazia questão de ir. Oh, me põe aí na videochamada aí, quero participar junto com todo mundo para cantar parabéns. Então, a gente olhar para a recordação com o olhar do mais. Houve sofrimento lá atrás, a minha família teve muito sofrimento para chegar até aqui. Mas também, quantas vitórias eles tiveram para que eu esteja aqui? Quantas recordações eu posso transformar em algo bom? Uma vez a gente atendendo uma pessoa na constelação e ela contando a história dos seus ancestrais, ela enxergava sempre que havia muito sofrimento na história dos seus ancestrais. Por quê? Porque os meus ancestrais vieram lá da Itália, fugindo da guerra, fugindo da escassez, fugindo da pobreza. Eles vieram embora para o Brasil. Dentro do navio, meu tataravô e minha tataravó se conheceram dentro do navio, descobriram que se eles chegassem ao Brasil casados, isso daria para eles uma condição melhor de conseguir uma casinha numa fazenda onde eles fossem trabalhar, do que dormir em alojamentos coletivos. Então eles resolveram se casar dentro do navio sem nunca terem se visto. Casaram, chegaram no Brasil, uma língua diferente, um lugar diferente, costumes diferentes, clima diferente, e eles foram trabalhar numa fazenda de café e com muito sofrimento, com muita luta, foram batalhando, conseguiram sua casinha, conseguiram seu pedacinho de terra, foram aumentando aquilo. Hoje, a quarta, quinta geração dessa família é uma grande produtora de café gourmet no Brasil, ganha muito dinheiro com isso. E aí nós sugerimos um exercício que era: vamos olhar com outro olhar, com uma outra forma de visão para essas recordações? Vamos deixar de olhar para o sofrimento e para a dor e para o frio que essas famílias passaram e olhar para quanto eles construíram? Essa pessoa falou: nunca tinha olhado por esse ângulo, não. Para mim sempre foi contada a história de sofrimento, muito sacrifício, muito sofrimento. Mas me proponho a fazer o exercício de olhar para isso de uma outra forma. Não coincidentemente, na semana seguinte ela foi limpar, eles juntaram vários primos e parentes e foram limpar um antigo sótão de uma casa que era de uma tataravó e que tinha passado para vários parentes e que eles nunca tinham parado para limpar aquele sótão e eles resolveram ir limpar e descobriram uma caixa cheia de diários daqueles tataravós lá que vieram da Itália. E eles desistiram da limpeza e sentaram para ler aquilo, todo mundo junto, a família junta, e descobriram histórias lindas daquela família, histórias de superação, histórias de amor, como aquele casal descrevia todo o sofrimento que eles passavam de uma forma encantadora, de uma forma quase poética. E as famílias passaram gerações e gerações contando aquilo de uma forma sofrida, de uma forma dolorosa.
eles descobriram que não, que quem viveu aquilo de uma forma tranquila. Nós, ao olharmos para trás, muitos de nós, quando a gente conta a história para alguém, a pessoa fala assim, nossa, quanto sofrimento, né? Você fala, não, a gente estava vivendo, bora, era o que tinha naquele momento, bora para frente. É isso que ele sugere para nós quando ele fala que recordar é ver com a memória. Como eu vejo as minhas recordações? Eu vejo com sofrimento? Eu vejo com dor? Eu vejo com sacrifício? Ou eu vejo com muitas lutas para chegar até aqui? Lutas dos meus ancestrais, minhas lutas, meu esforço para chegar aqui aonde eu estou hoje. Aí ele continua: quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. O que é visão espiritual? A minha trajetória rumo a um eu melhor. Quem eu quero ser lá na frente? Eu já brinquei com vocês, quem já me viu aqui já sabe, que eu costumo dizer que eu quero ser secretária de Jesus. Ponto. Vai ser logo? Acho que não. Vai demorar um bocado, porque tem muita coisa para melhorar. Mas já estou comprando meu broquinho para eu ir lá daqui umas 122 mil encarnações, eu sentar do lado de Jesus e falar, é eu que atendo agora. Vocês não estão entendendo. Sou eu que marco os compromissos dele agora. É meu projeto de vida. Quer dizer que eu vou chegar lá rápido, que eu vou chegar lá devagar? Vai depender de como eu treino a minha visão espiritual, de como eu enxergo de onde eu vim e como eu enxergo para onde eu vou. E eu gosto muito de usar para isso aqui uma coisa que a ciência nos dá como parâmetro. Existe nos Estados Unidos um laboratório em que eles conseguiram isolar o átomo e observar o comportamento dele. E eles observaram que o átomo tem um comportamento padrão. E se é colocado lá dentro um observador, que pode ser uma pessoa ou uma câmera, esse átomo passa a ter um comportamento aleatório. Ele muda. Aí criou-se uma teoria que diz: o olhar do observador muda o experimento. Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Eu posso mudar o outro? Graças a Deus, não. Ninguém muda o outro, por mais que queira. Por mais que você queira que o seu marido mude, não está no seu controle isso. Por mais que você queira que a sua esposa mude, não está no seu controle isso. Por mais que você queira que seus filhos mudem, dificilmente está no seu controle isso. Mas está no meu controle eu mudar a forma como eu olho para o outro, a forma como eu enxergo o outro. Eu posso mudar e eu tenho um controle de como eu olho para o outro. E quando eu consigo mudar a forma de olhar para o outro, eu mudo. Eu me transformo. Porque para mim, aquilo que me incomodava no outro, deixa de incomodar. E ele continua fazendo. Mas eu mudei a minha forma de olhar para ele, portanto, eu mudei. Só que aí vem uma consequência muito bacana, que é quando eu mudo, o outro é, no mínimo, obrigado a mudar para aprender a lidar comigo. Porque as mesmas ferramentas não funcionam mais. As mesmas técnicas que ele usava de manipulação comigo não vão funcionar mais, porque eu mudei. Então, ele vai ter que usar outras. Consequentemente, ele vai ter que mudar.
Entendeu que a mudança não está no outro, está em mim. E ela começa na minha mudança de visão, em como eu enxergo o outro, em como eu olho para o outro. Aí o Emmanuel diz para nós: olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal não existe. O que é que nós fazemos no dia a dia? Você viu fulana? Ah, mas com aquela roupinha, né? Só pode estar com más intenções, né? Olha eu colocando mal onde o mal não existe. Você viu fulano? Passou de cara feia hoje. Maurício chegou, nem falou boa noite. Boa noite, Marisa. Maurício chegou, nem falou boa noite. Por quê? Maurício ficou arrogante agora. Maurício acha que é melhor que todo mundo. Olha eu colocando... Tá, não, Maurício. Olha eu colocando o mal onde o mal não existe, gente. Eu colocando o julgamento baseado no meu filtro de visão distorcido no outro. Eu é que preciso mudar, eu é que preciso passar os meus olhos para olhos otimistas. Eu é que preciso mudar o meu ângulo de visão, porque na grande maioria das vezes é o meu ângulo de visão que está distorcido. É a minha forma de olhar para as coisas que está equivocada. É o meu filtro que está embaçado, não é o do outro, é o meu. Então, quando Pedro fala para nós de olhos em adultério, ele diz de olhos viciados em enxergar o ruim. Olhos acostumados e prazerosos em enxergar o mal. E enxergar o que não é bom, aonde não tem maldade, aonde não tem coisas ruins. Mas eu estou tão acostumado que eu não consigo enxergar outra coisa. Só que tudo na nossa vida é treinamento. É a gente mudar o nosso padrão de enxergar as coisas, tirar os nossos olhos do adultério e colocar os nossos olhos na virtude. Enxergar, Patrícia, agora eu vou começar a enxergar bondade em todo mundo. Todo mundo virou bonzinho agora. Até que se prove o contrário. O problema é que nós já enxergamos a maldade antes que o outro prove o contrário para a gente. Então vamos enxergar a bondade sim. Vamos enxergar o bem em nós mesmos. Vamos mudar o ângulo da nossa visão. E esse é a nossa sugestão de exercício no nosso tratamento. Vamos lá para a nossa meditação? Nós vamos para esse lugar lindo aqui, ó. Um campo de girassóis. Para começar, o que o girassol faz? Ele busca o sol. Ele está sempre direcionado para o sol. Não interessa se o sol está quente, se o sol está frio. Ele sempre estará motivado a buscar o sol. Então, que nós possamos nos espelhar nele essa noite. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Pode deixar as perninhas mais debaixo da cadeira, porque o pessoal vai passar fazendo passe daqui a pouco. E nós vamos começar a caminhar por entre esses girassóis, sentindo a força de energia de cada um deles, sentindo a busca pela luz que ele nos ensina. E muito mais com o sentimento do que com os olhos,
eu vou enxergar em cada girassol desse o que eu preciso modificar em mim, o que eu preciso transformar em mim, para me ver melhor, para me enxergar melhor. E nós vamos olhar para isso que nos falta com compaixão, com respeito, com acolhimento, sem críticas, sem peso, sem condenação. E eu vou pegar cada uma dessas pequenas pecinhas que faltam para eu me tornar melhor e vou transformar num pontinho desse miolo do girassol. Eu vou colocar dentro do miolo do girassol. E não importa quantos eu tenha, muito, pouco. Coloque dentro do miolo do girassol. E nós vamos retirar pétalas do girassol correspondentes às virtudes que nós já temos para conquistar o que nos falta. Os médiuns vão nos ajudar nesse processo. Eles vão começar o passe agora. Sintam o passe como uma ferramenta de auxílio para essa transformação que você deseja na sua vida. Retire as pétalas do girassol com muita fé, com muita esperança, com muita confiança de que você tem essas qualidades, de que você as possui, você as conquistou. E dia a dia você as burila em si mesmo, as trabalha, moldando cada uma delas, as tornando cada vez melhor. Seja generoso consigo mesmo. Ofereça a si mesmo o olhar de compaixão. Ofereça a si mesmo o olhar de respeito com as suas dores, com as suas limitações. Ofereça a si mesmo o olhar de acolhimento com o seu processo, que é seu, que é individual, que é único, que é no seu tempo, que é da forma como você dá conta de fazer. Em pensamento, diga uma frase para você mesmo. Eu sou especial aos olhos de Deus. Eu sou especial aos olhos de Deus. Acredite nessa afirmação que você acabou de fazer. Porque, sim, nós somos, cada um de nós, especiais aos olhos de Deus. Cada um de nós é importante para a obra que Deus espera do nosso planeta.
E mesmo quando a gente se perde nesse caminho, ainda assim somos especiais aos olhos de Deus. Ele espera que a gente retorne ao caminho. Ele espera que a gente volte o olhar para Ele. Quando cada um de nós olhamos para esse girassol, olhe para ele na sua frente e perceba que esse girassol é o olhar de Deus em cada um de vocês. O olhar especial de Deus volta para vocês. Cada girassol desse representa o olhar de Deus voltando. O olhar de Deus enxergando cada um de nós. Por isso, eu sou especial aos olhos de Deus. Percebam agora que nas mãos de vocês já estão muitas pétalas do girassol, pois que cada um de nós tem muitas virtudes. O miolo do girassol está lá, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades. Mas eu tenho agora muitas possibilidades de transformá-los, pois que as minhas mãos estão cheias delas. Sorria para si mesmo. Ofereça a você o seu melhor sorriso. Veja esse sorriso iluminar o seu rosto, iluminar a sua alma. E veja em si refletida a vontade de Deus. Pois que nós somos a sua manifestação nesse mundo. Então, cada um de nós representa em si essa vontade de Deus. Nós somos a centelha divina, manifesta nesse mundo para construir a obra de Deus. Nós vamos caminhando por entre os girassóis, agora com um novo olhar. Mudou a nossa forma de olhar para eles. Não são apenas flores, são sóis, pequenos sóis, que iluminam cada um de nós, que fortalecem a nossa fé, que não nos deixam esmorecer, que nos motivam a continuar caminhando. Nós vamos voltando, trazendo as mãos cheias dessas pétalas e o coração repleto de vontade. Vontade de transformação, vontade de crescimento, vontade de enxergar mais, de ver mais, ver além do que já foi visto até agora. E nós vamos voltando aqui para o salão. Junto com a gente, nos acompanham todos aqueles que colocamos nos cadernos de vibração, todos aqueles que, se não colocamos nos cadernos de vibração, estão nas nossas mentes ou nos nossos corações como alvo do nosso cuidado, alvo das nossas orações. Imaginem agora essas pessoas sentadas ao seu lado, aqui no salão, na cadeira ao seu lado. Foi colocada mais uma cadeira e elas estão sentadinhas aí.
compartilhando com você desse cuidado, desse olhar de Deus sobre nós. E juntos nós vamos fortalecer esse novo olhar em nossos corações, fazendo juntos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que o nosso Mestre Jesus esteja sempre com os olhos de amor sobre todos nós. E que assim seja.